Maravilha. Gravando, gravando. Acho que tá, né? Bom, pessoal, turma 469, nós estamos aqui na aula presencial, infelizmente sem participação de nenhum colega, nenhum aluno, mas na obrigação de fixar os conteúdos necessários para o conhecimento de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que nesta aula nós vamos dar um pequeno pulo à questão relativa ao direito internacional privado, que vai, evidentemente, retomar o seu curso depois da análise do processo civil internacional, à medida em que nós hoje vamos analisar acerca da fixação da lei aplicável nas relações internacionais privadas. Assim sendo, eu gostaria de ressaltar a vocês que o assunto que nos traz hoje vai estabelecer-se em relação à análise pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro das regras condicionantes à evidência de que a aplicação da lei na forma do direito brasileiro se estabelece pela lei interna, ou seja, pela chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim sendo, eu iniciaria esta aula estabelecendo a seguinte diretriz. A Lei de Introdução, que é aquela parte introdutória do direito internacional privado, vai estabelecer suas disposições diretamente vinculadas à lei aplicável nos artigos 7º ao artigo 11º. Assim sendo, o que nós vamos verificar é que, substancialmente, quando se fala em aplicação das regras condicionantes que estabelece o elo de ligação entre o direito internacional privado acerca da lei aplicável, vai estabelecer, então, que os elementos de conexão determinados por esta mesma lei estão presentes em cada um desses dispositivos. Quais são eles? Artigo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. Assim sendo, quando nós estruturamos a análise dessas questões, nós vamos verificar que o artigo 7º vai tratar da parte vinculada ao Estatuto da Pessoa Física. Estatuto este que vai ser condicionado, ok? À regra disponibilizada acerca de um elemento de conexão com elo num objeto de conexão, sendo o elemento de conexão aquele que fixa a lei aplicada, e o objeto de conexão a matéria jurídica posta no conflito. Ou seja, vejam então o contexto do artigo 7º da Lei de Introdução, que reproduz a seguinte disposição. Artigo 7º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e os direitos de família, e também o vínculo de capacidade. Repito, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade, que eu me esqueci antes, e os direitos de família. Vejam que na estrutura deste artigo 7º nós temos duas porções devidamente equalizadas em relação à forma pela qual o juiz vai se manifestar
quanto à lei aplicável. Assim sendo, imaginem-se que a lei de introdução, então, estabeleceu nesse artigo 7º que a matéria posta é o Estatuto da Pessoa Física, porque todas as disposições relativas ao objeto de conexão, ou, se quiserem, o objeto jurídico, vai definir a possibilidade de vincular-se à regra estabelecida no objeto através do início e fim da personalidade. Ou seja, todos os conflitos envolvendo início e fim da personalidade. Segundo, o nome patronímico do sujeito. Terceiro, a capacidade. O sujeito é capaz plenamente, é relativamente capaz ou absolutamente incapaz. E ainda o contexto de todos os direitos de família. Regras personalíssimas que estão configuradas numa mesma hipótese, qual seja o elemento de conexão para definir a lei aplicável, no caso, é o domicílio. Esta é a regra denominada regra nuclear do tipo, regra determinante da escolha da lei aplicável. E está pacificada, então, ali no termo domicílio. Ora, por certo que esta disposição é exclusivamente vinculada à ideia de que, nestes temas jurídicos, quando o juiz se debruça sobre o processo, vamos imaginar uma ação de família. Quando o juiz se debruça sobre o processo, ele vai analisar, por exemplo, uma questão de divórcio, litigioso que seja, através da ótica da norma aplicável àquela relação, ou seja, a parte demandante, por si ou por seus representantes legais, invocará o seu domicílio como lei aplicável à relação jurídica posta. Assim sendo, esta premissa é a premissa que vai estabelecer o caput do dispositivo ou a regra estrutural básica da relação jurídica. Assim sendo, todos os demais dispositivos constantes do artigo 1º, dos parágrafos 1º até 8º, são regras que são exceções à norma ou regras que são suplementação da norma ou alteração normativa do princípio básico do domicílio. Lógico, se não se aplicar a regra básica, ou seja, a constante no caput, nós vamos ter que optar por aquela regra que nós denominamos de complementar, que são os parágrafos. E vejam que no artigo 7º nós temos aqui 8 parágrafos a serem analisados. E praticamente todos eles vão tratar acerca do casamento e alterações determinadas pela figura do casamento. Assim sendo, vejam o parágrafo 1º que diz: realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira, quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Ora, a regra aplicável nesta contextualidade é determinante da definição de que o casamento procedido no Brasil, certo? Quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades, ou seja, o motivo do conflito, certo? Impedimentos dirimentes e formalidades da celebração, que, aliás, estão devidamente postos dentro do nosso Código Civil, certo? Nós vamos estabelecer como regra a lei brasileira como elemento de conexão, desde que o tema seja impedimentos dirimentes e formalidades da celebração e que este casamento tenha sido realizado no Brasil. Assim sendo, o que nos ocupa agora é a ideia de que, dentro deste contexto, todos e todas as questões vinculadas a impedimentos e formalidades descumpridos
serão determinados na hipótese de um conflito internacional de natureza privada, interconectado ao nível de ordenamentos jurídicos, será aplicada a regra da aplicação da lei brasileira propriamente dita. Tanto é verdade que a lei brasileira é ela que estabelece as diretrizes relativas a impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. E vejam, outras questões envolvendo o casamento, que não estas duas, estas outras questões serão, evidentemente, pacificadas dentro do sistema do caput do dispositivo e não, evidentemente, dentro da inserção de outras questões envolvendo o casamento, certo? Mas sempre considerando também que a regra é do casamento no Brasil. Vejam, então, que já temos uma primeira posição diversionista em relação ao caput do dispositivo. Por continuidade, o parágrafo 2º refere-se: o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Ora, pessoal, nós estamos aqui, neste parágrafo 2º, abrindo uma oportunidade a estrangeiros, certo? Uma nova posição em relação à formalização de um casamento, certo? Desde que ambos sejam nacionais do mesmo país, e inviabilizar-lhes que, em vez de casar no Brasil, que poderiam fazer perfeitamente, casarem-se na forma da sua lei nacional. Assim sendo, se ambos são holandeses, o casamento será formalizado na fórmula da lei holandesa sobre o assunto. Assim sendo, todos os dispositivos relativos a esta regra, certo, serão fixados dentro de um espírito que conduz à ideia de que os nubentes queiram ou pretendam, certo, motivar o seu casamento através da fundamentação do próprio direito estrangeiro, que é a nacionalidade dos mesmos. Ou seja, eles casarão de acordo com o direito estrangeiro. Assim sendo, eles podem fazer isso perfeitamente no Brasil perante autoridades consulares e perante autoridades diplomáticas, que são, na verdade, os representantes diretos da esfera do direito externo de seus respectivos países, e vai ser consolidada como a formalidades e a inexistência de impedimentos na forma da lei nacional, e, repito, de ambos os nubentes. O parágrafo 3º define uma nova regra substancial, ao dizer: tendo os nubentes domicílio diverso. Ora, a regra geral é que é o mesmo domicílio, mas se eles tiverem domicílio diverso, a regra estabelece no parágrafo 3º que, em casos, e exclusivamente em casos de invalidade do casamento, vida e Código Civil, casos de invalidade do casamento, certo? Poderão se socorrer na lei, através da lei, do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, se eles casados estiveram, se um deles demanda a invalidade daquele casamento, pedindo a sua nulidade, e se um deles estabelecer a ideia de que se encontra fora de seu domicílio legal, estando domiciliado em outro estado, evidentemente que esta circunstância vai determinar, então, uma duplicidade de domicílios entre as partes, determinando ainda a ideia de que esta possibilidade, certo, possa ser procedida na forma da lei de seu primeiro domicílio conjugal.
Assim, casados, eles, na França, por exemplo, eles resolvem se separar, um permanece na França, o outro vem para o Brasil, instalando domicílios diversos, e diante da diversidade de domicílios, os cônjuges, os nubentes, eles vão definir como lei aplicável, na forma do direito brasileiro, insisto, na regra do primeiro domicílio conjugal. Ora, se eles, ao casarem na França, passaram a estar domiciliados na França e, posteriormente, vieram para o Brasil, e ainda mais posteriormente se separam, ele retornando à França e ela permanecendo no Brasil, diante da duplicidade destes fatos, no que tange à lei a ser aplicável, nós veremos que eles, então, verdadeiramente, certo? Poderão aplicar a lei de seu primeiro domicílio conjugal, ou seja, no caso, a França, certo? O parágrafo 4º também inova ao estabelecer que o regime de bens, seja legal ou convencional, lembrando que o regime de bens legal no Brasil é a comunhão parcial de bens, e que o regime de natureza convencional é a separação total ou a comunhão universal, nós podemos definir que o regime de bens vai ser regulado pela lei do domicílio dos nubentes novamente, o que, na verdade, estaria demandando a aplicação do caput do dispositivo. Não obstante, se ele também tiver domicílios diversos, prevalecerá, como antes, o primeiro domicílio conjugal. Ok? O parágrafo 5º redefine essa estratégia dentro de um outro espírito, dizendo que todo estrangeiro casado que venha se naturalizar brasileiro, ou seja, por aquisição de uma nacionalidade de natureza derivada, certo? Via naturalização, né? Todo que se naturalizar brasileiro e se for casado, se o cônjuge permitir, autorizar, pode requerer ao juiz, através de uma ação declaratória, no ato de entrega, ou seja, devidamente anexado o seu decreto de naturalização, comprovando que agora ele é brasileiro, seja apostilado ao mesmo regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal do Brasil. Ou seja, ainda que ele estivesse um outro regime de bens, seja a separação, seja a comunhão universal, ainda que ele, eventualmente, nem tivesse fixado o regime de bens, poderá este brasileiro casado e naturalizado requerer ao juiz seja-lhe concedido o regime de comunhão parcial de bens. Assim sendo, é óbvio que esta possibilidade vai ser concentrada dentro da possibilidade, certo, de respeito aos direitos de terceiros e a adoção de registro deste ato perante o ofício do registro civil, tornando assim pública a nova situação vinculada ao regime de bens. O parágrafo 5º vai definir que todo estrangeiro casado, então, com a anuência do cônjuge, respeitados os direitos do terceiro e devidamente registrado o ato, juntar a um pedido declaratório de alteração de regime de bens, certo? O seu decreto de naturalização, certo? Desde que, então, certo, venha ser-lhe concedido o regime de comunhão parcial de bens, repito, que é o regime legal existente no Brasil. O parágrafo 6º também inova. Também inova ao acrescentar que
um divórcio realizado no estrangeiro, desde que um ou ambos os cônjuges sejam brasileiros, um ou ambos, será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença de divórcio, salvo houver sido antecedida por separação judicial por igual prazo. Ora, pessoal, essa disposição complementar, exigindo 1 ano para a separação, para a realização do divórcio, na forma da própria lei brasileira, não é mais necessário. O divórcio é permitido imediatamente. Tão logo seja concedido o divórcio, pode a parte promover a sua homologação perante o STJ, porque não prescinde ou não necessita mais de tempo para tanto. Então, atenção para essa disposição, porque ela pode confundir, certo? Evidentemente que tudo isso deverá ser credencialmente analisado à luz do Superior Tribunal de Justiça e desde que estabelecidas todas aquelas condições de eficácia de sentenças estrangeiras. Assim sendo, quando o Superior Tribunal de Justiça homologar, ele pode, complementarmente, reexaminar aquele pedido e conceder aos nubentes, aos divorciandos, na verdade, a concessão de outros privilégios já concedidos anteriormente para brasileiros. E isso poderá ser apostilado também, lhe garantindo, então, a plenitude e a equidade do princípio dentro do sistema nacional. Atenção e cuidado, então, com a redação do parágrafo 6º, ok? Seguindo. O parágrafo 7º vai falar sobre vai falar a respeito do domicílio da parte. Domicílio esse, segundo o dispositivo, se estende aos demais membros da família, seja o cônjuge, seja os filhos não emancipados. Nestas circunstâncias, o casamento, pessoal, né, e a formalização dos atos relativos ao mesmo, sendo cada um incorporado dentro de um sistema destes parágrafos, só não será aplicado a regra domiciliar no caso de abandono do chefe de família, certo? Assim sendo, e aqui não esqueça, chefe de família hoje pode ser tanto o homem quanto a mulher, sem nenhum problema, e esta extensão da regra domiciliar vinculada ao chefe de família vai se expor diante da regularidade da situação jurídica dos mesmos, para que se aplique também a regra domiciliar. E termina esse dispositivo do artigo 7º estabelecendo que o tutor e o curador determinarão, nas questões envolvendo curatelado e tutelado, a regra de aplicação da lei vinculada a seus próprios domicílios, ou seja, o domicílio do curador, o domicílio do tutelado, do tutor. Repito, o domicílio do curador e o domicílio do tutor, porque, evidentemente, o tutelado e o curatelado, além de incapazes, não teriam, eventualmente, a possibilidade de manter um próprio domicílio e determinando, com isso, uma impossibilidade formal de opção de lei. Assim sendo, é o domicílio do tutor e do curador que regula esta relação. O
Parágrafo 8º e o último desse dispositivo do artigo 7º trata da inexistência de domicílio em nome da pessoa contra quem se promove a medida. Ou seja, não havendo domicílio, vai se aplicar a regra da residência. Não esqueçam que o domicílio é aquele local em que presume-se ser o definitivo da parte, ou a presunção de definitividade. Assim sendo, o status domiciliar vai se corroborar dentro deste espírito. Assim sendo, vai-se, não localizado o domicílio, transpor-se este princípio para a residência. E não havendo residência, transportar-se-á para a situação relativa a qualquer lugar onde estiver a parte. Certo? Vejam que, dentro do contexto do artigo 7º, e envolvendo todas as questões relativas à possibilidade eficiente de demandas em matéria de direito de família, aqui estruturalmente, acima de tudo, o casamento, nós estamos diante, então, de uma regra básica estruturada, que é o domicílio, e todas as suas alterações estabelecidas por uma norma que está prevista em cada um destes parágrafos, que são 8. Em continuação a esta exposição, eu gostaria de definir que o artigo 8º vai traçar a incidência de um outro elemento de conexão. E aqui o elemento de conexão vai se vincular a um outro objeto de conexão. Em primeiro lugar, vamos ler a redação do artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes. Aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Vejam, qual é o objeto de conexão? O objeto de conexão é a lei do país da sua situação dos bens. Se o bem está no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se o bem está na França, aplica-se a lei francesa. Se o bem está em Portugal, aplica-se a lei portuguesa. E vejam, esta matéria está conjugada no regime de bens, ou no direito das coisas. Ou seja, nós perpassamos a ideia do estatuto pessoal do artigo 7º e vamos ao direito das coisas, mais apropriadamente a questão de posse e propriedade, aonde vamos definir, então, que a situação do bem é a regra básica e elementar. Por óbvio que esta regra vai considerar que os bens, sobremaneira pertencentes a essa qualidade, são bens imóveis. No que tange aos bens móveis, e exatamente por isso é importante, os bens móveis vão ser aplicáveis, no caso de sua transferência e modificação do local prévio, para a seguinte regra: aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros locais. Vejam, a qualidade da definição da lei aplicável aqui estabelece a regra de que, sobre bens móveis, se não estiverem situados no próprio país de residência ou de domicílio do seu proprietário, permanecem prevalecendo as regras do caput do dispositivo. Não obstante, se estes bens forem levados e transportados para outros locais, como nós não temos, evidentemente, condições de buscá-los aonde se encontram, porque podem perpassar vários locais, certo? Nós vamos aplicar, certo, a regra da lei aplicável como não mais
a situação do bem, mas o domicílio do proprietário do bem. O parágrafo 2º fala do penhor. E quando se fala em penhor, nós estamos falando de direito real de garantia mobiliária. Ou seja, o penhor se regula pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa penhada. Uma particularidade exclusiva para o Instituto do Penhor. Esta particularidade estabelece que não é o proprietário do bem que o deu em penhor aquele que vai tipificar a lei aplicável na mesma relação. Se o bem está em posse de quem a empenhou, a regra é o domicílio do empenhante e não do proprietário. Ok? Vejam que são 3 regrinhas que disputam a preferencialidade dentro do sistema do direito das coisas. O artigo 9º vai reger as obrigações. E, no que tange às obrigações, vejam bem, a regra aplicável é a lei do país em que essas obrigações se constituírem. Este é o caput do artigo. Nas obrigações, prevalece a lei do país em que se constituir a obrigação. E aqui nós temos que fazer algumas definições acerca da evidência de que esse dispositivo engessa o sistema das obrigações, principalmente as obrigações contratuais, porque ela inviabiliza a eleição de lei aplicável. Porque no Brasil nós não adotamos o princípio da liberdade de contratar, da autonomia da vontade. Assim sendo, não há eleição passível de aplicação relativamente a bens móveis, certo? Relativamente à questão da constituição da obrigação. Onde se constituiu a obrigação? Por outro lado, embora a regra da qualificação das obrigações incidir na regra do local em que se constituir a obrigação, ela vai ser subvertida pelo parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: se a obrigação está destinada a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta a lei observada, admitidas as particularidades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Repito, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as particularidades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Vejam aqui, nós temos uma bifurcação relativa à lei aplicável. Se a obrigação foi executada no Brasil, certo? Quanto aos direitos e deveres inseridos nessa obrigação, certo? Ou seja, a sua forma essencial, observar-se-á a lei brasileira, sem nenhum problema. No entanto, se admite a aplicação da lei estrangeira quanto à forma aplicável àquele ato jurídico, o contrato, por exemplo, certo? E assim sendo, nós estaremos inserindo que aquele requisito extrínseco da forma, ele, na verdade, poderá vincular-se às regras acerca do assunto constantes da lei estrangeira. O parágrafo 2º, de uma redação bastante confusa, vai tratar da obrigação resultante de contrato. Vejam que estabelece-se e sintetiza-se a evidência de tratar-se de um contrato. E complementa. A obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Ou seja, a residência do proponente, que aqui se considera como pessoa física e não jurídica, porque pessoa física é quem reside, não pessoa jurídica, que é domiciliada, certo? Estabelece uma certa dúvida acerca da presunção da lei aplicável naquela relação.
Então, vejam que esta obrigação resultante de contrato, invariavelmente, ela está concentrada na ideia de que esta mesma obrigação, certo? Insere-se definitivamente, certo? Na sua Constituição, quanto à sua Constituição, desde que o proponente tenha formalizado a proposta. E, portanto, o local da residência do proponente, o que complementa, talvez, o artigo 9º, é o elemento essencial. Por outro lado, cumpre ressaltar que, nesta hipótese, neste caso, certo? A regra vai determinar, certo? Uma dúvida acerca da efetiva fixação de lei aplicável. Porque aqui, quando se coloca a obrigação contratual, nós estamos também preocupados em estabelecer que esta regra, em princípio, tem sido entendida pelos doutrinadores como uma regra que estabelece sobremaneira, certo? A prevalência de um contrato meramente entre ausentes e não presentes. Nestes termos, vamos adiante falar um pouquinho mais acerca deste assunto. Até porque o artigo 9º é típico da disposição legal vinculada sobremaneira aos contratos internacionais, onde se perfectibiliza, certo? A necessidade de uma adequada interpretação desse dispositivo, levando-o, inclusive, à possibilidade de sua reforma. O artigo 10º já vai tratar da sucessão, seja por morte ou por ausência. As sucessões não se confundem com partilha de bens. A discussão não é vinculada a bens. A discussão é vinculada à matéria sucessória. Quem é sucessor, quem é legatário, como se formaliza o testamento, como se estabelece as regras do inventário, etc., etc. e tal. Então, essas ações, quando incorporarem a ideia da conexão internacional privada, seja por morte ou por ausência, vai obedecer sempre à lei do país em que é domiciliado o defunto ou o desaparecido. O domicílio volta a ser o elemento nuclear do tipo, mas o domicílio do falecido ou o domicílio do desaparecido. E vejam bem, ele complementa dizendo qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Certo? O parágrafo 1º desse dispositivo, deixa eu subir um pouquinho aqui, só um minutinho. O parágrafo 1º vai falar sobre a sucessão de bens de estrangeiros. A sucessão de bens de estrangeiros que estejam situados no país, no Brasil, é regulada pela lei brasileira, o que me parece evidenciado, exatamente porque os bens estão no Brasil, em conjugação com o dispositivo do artigo 9º. Ou seja, esta regra vai determinar a sua regulação pela lei brasileira, em benefício do cônjuge e de filhos brasileiros, ou quem os representem, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal dos decújos. Ou seja, nós temos aqui um princípio de fracionamento. O cônjuge brasileiro, os filhos brasileiros têm preferência sobre a jurisdição e a legislação brasileira. Não obstante, se a lei estrangeira do decújos, né, ou do desaparecido, definir a prevalência de vantagens em relação ao sistema do seu próprio domicílio, evidentemente que isso vai configurar a possibilidade de aplicação da lei estrangeira.
ou seja, em decorrência do privilégio concedido. O parágrafo 2º vai falar sobre que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Bom, aqui um aspecto contextualizado, adequado, corrente, que vai estabelecer que, no caso concreto, certo? A sucessão destes bens, tá? Desculpem, a lei do domicílio do herdeiro legatário é aquela que vai determinar só e exclusivamente ações vinculadas à capacidade de suceder. Repito, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário. E não mais a questão do domicílio do domicílio do herdeiro ou do legatário, porque há uma transposição aqui. Na verdade, temos que pensar invertidamente. Invariavelmente, o endereço, o domicílio do falecido, o domicílio do desaparecido vão preponderar quanto à lei aplicável. Mas em questões vinculadas à capacidade para suceder, aplicar-se-á, então, a lei de domicílio do herdeiro ou do legatário, e não mais a do morto ou desaparecido. Certo? Cuidado. O artigo 11 vai falar sobre as organizações destinadas a fins de interesse coletivo. Na verdade, eu estou configurando a ideia de que estas sociedades, estas fundações, sempre obedecerão à lei do Estado em que forem constituídas. Na verdade, empresas multinacionais não mais são constituídas diretamente no Brasil, portanto, subjugadas à sua legislação pátria. Na verdade, toda a empresa internacional ela poderá operar no Brasil através de filiais, agências ou sucursais, sabe? E isto vai ser determinado como aplicação, então, básica da lei brasileira, após a constituição dessas agências, filiais ou sucursais, pelo governo brasileiro, portanto, sujeitas à lei brasileira. Certo? O parágrafo 2º é uma proibição de aquisição de imóveis no Brasil. Na verdade, não podem adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação todo e qualquer governo estrangeiro ou organizações aparelhadas por si administradas. A proibição da aquisição de imóveis, então, é o requisito básico estruturado da decisão. Por outro lado, o parágrafo 3º vai falar de que os governos estrangeiros, não obstante, podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos e dos agentes consulares. Essa é a única liberalidade admitida na aquisição de bens imóveis no Brasil. Ok? Bom, pessoal, por hoje, nós fizemos aqui um retrato do que é a lei de introdução e vamos voltar ao assunto de maneira mais particularizada, esclarecendo cada um destes casos e vinculando-os à regra da definição da lei aplicável. Eu agradeço a oitiva de todos e peço que todos deem uma lida contextualizada na lei de introdução, na fórmula que nós acabamos de expor. Muito obrigado.